da Constituição ela ser flexível, ela não faz parte daquelas decisões políticas fundamentais, ok? O que eu estou aqui esclarecendo para vocês é como vocês vão analisar a Constituição do país de vocês para saber se o mesmo procedimento que é adotado no Brasil também pode ser adotado para os países de vocês. Compreendido? Certo, professor. Tudo bem. Então, vamos lá. Nós vamos retomar essa nossa unidade, que é referente às noções de direito constitucional, exatamente a partir daqui, desses dois princípios. O princípio da rigidez constitucional e o princípio da supremacia constitucional. Cuidado com esses dois princípios, porque tem alguns doutrinadores que eles confundem ou eles misturam os dois conceitos. O princípio da rigidez constitucional quer dizer que a alteração da Constituição ela só pode acontecer de uma forma especial. Existem vários critérios adotados para se alterar a Constituição e a Constituição ela só pode ser alterada por meio específico. Via de regra, por projetos de emenda à Constituição. E as normas, principalmente as leis, elas não têm o condão de alterar a Constituição. É isso que diz o princípio da rigidez. É difícil a alteração. A supremacia constitucional quer dizer que, ao existir qualquer conflito dentro do ordenamento jurídico, de qualquer norma frente à Constituição, nós devemos dar prevalência à Constituição. O que é que isso significa? Significa que, a partir do momento em que qualquer norma dispuser uma ordem ou ela estabelecer alguma afirmação e essa afirmação, esse princípio, seja contrário àquilo que foi estabelecido na Constituição, esta norma infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, ela deve ser desconsiderada. Por quê? Porque no embate, no conflito, ou existindo divergência entre a Constituição e qualquer outra norma do ordenamento jurídico que esteja abaixo da Constituição, quem deve prevalecer é a própria Constituição. Daí ela ser chamada de Suprema. Quem é o Supremo? É quem prevalece. Ou seja, nas lutas, nas divergências, nos embates, o Supremo é quem prevalece. Então, exatamente por essa circunstância, nós temos no Brasil o princípio da supremacia. Ou seja, qualquer norma infraconstitucional que esteja abaixo da Constituição, que contrarie, que disponha de modo diverso daquilo que é estabelecido na Constituição, ela deve ser desconsiderada. Por quê? Porque a Constituição ela é suprema, ela prevalece sobre todas as outras. Então, decorrente desses dois princípios, da rigidez constitucional e da supremacia constitucional, também foi criado um sistema, que é o sistema de controle de constitucionalidade. E o que é esse controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade, ele quer dizer que, em qualquer ordenamento jurídico, deve existir uma harmonia. E o que é essa ideia de existir uma harmonia? Quer dizer que todas as normas, elas devem estar no mesmo sentido. Ou seja, uma norma, ela deve complementar a outra, ela nunca pode contrariar a outra. Principalmente, as normas superiores, elas estabelecem diretrizes que as normas inferiores, elas têm que obedecer e complementar. Isso quer dizer que sempre as normas inferiores, elas não podem desconsiderar e também não podem contrariar as suas normas que estão superiores a elas. Como a Constituição é a norma do ápice, é a norma que é superior a todas as demais, então a Constituição ela nunca pode ser contrariada. Mas vocês sabem que nós somos humanos, né? E o ser humano, como ele é um ser imperfeito, ele pode chegar a errar. Ou seja, ele pode chegar a fazer alguma coisa errada.
Então, se o ser humano fizer alguma coisa de errado, esse erro ele deve ser consertado. Se o erro foi ocasionado, ou se ele aconteceu no que diz respeito a essa harmonia entre as normas, ou seja, se foi feita alguma norma infraconstitucional, pode ter sido uma lei ordinária, uma lei complementar, uma lei delegada, um decreto, uma instrução normativa, uma portaria, qualquer ato administrativo normativo. Então, se surgiu alguma norma abaixo da Constituição que contraria a Constituição, o que é que nós devemos fazer? Desconsiderar toda parte de norma ou toda norma que contraria a Constituição. É isso que nós devemos fazer. Então, por isso que foi instituído o controle de constitucionalidade, para ver se as normas infraconstitucionais elas obedecem aos requisitos e aos critérios estabelecidos pela Constituição. E a Constituição, ela estabelece quais critérios para as normas infraconstitucionais. Ela estabeleceu dois tipos de critérios. Ela estabeleceu critérios formais e critérios substanciais ou materiais. Os critérios formais são relativos aos instrumentos de criação ou ao procedimento de criação. E os critérios materiais são aqueles relacionados ao seu conteúdo. Para que vocês entendam, foi definido na Constituição vários temas de direito tributário só podem ser tratados por lei complementar. Então, o que é que significa isso? Significa que, quando for elaborada uma lei sobre esses temas, obrigatoriamente você tem que criar uma lei complementar. Ah, professor, e se algum parlamentar, se algum legislador se equivocar e propor uma lei ordinária, está correto? Não, não está correto. Está errado. E aí, o que é que acontece? Você tem que acabar com aquele procedimento e fazer um novo, nos termos da Constituição. Ah, professor, como a Constituição exige que aquela determinada matéria tributária seja tratada por lei complementar e o legislador apresentou um projeto de lei ordinária, você tem como salvar? Não. Por quê? Porque ele deveria ter apresentado um projeto de lei complementar. Então, o que é que deve ser feito? A mesa diretora da Casa Legislativa, no qual está tramitando aquele projeto de lei, ela deve verificar a inconstitucionalidade, extinguir aquele projeto, e aí o parlamentar ele pode apresentar novamente um projeto, só que dessa vez de maneira correta. Como de maneira correta? Através de um projeto de lei complementar, que é exatamente nos moldes da Constituição. Aí é referente ao procedimento. Por quê? Porque o procedimento de elaboração de uma lei complementar, ele é diferente do procedimento de elaboração de uma lei ordinária. Tá certo? Os dois procedimentos, eles são diferenciados. Então, por isso que, se o parlamentar quiser, ele propõe novamente, mas só que ele propõe de maneira... Isso nós vimos quanto à matéria, né? Por que nós vimos em relação à matéria? Porque nós vimos que aquele tipo de matéria, ou seja, matéria tributária, ela só pode ser feita, só pode ser tratada na lei se for através de lei complementar. Nós podemos ter também um erro de procedimento. Como é esse erro de procedimento? De acordo com a Constituição, só quem pode propor leis para alterar os os estatutos dos servidores civis são os chefes de executivo. Então, eles têm a prerrogativa de iniciativa. Mas digamos que um parlamentar quer proteger ou quer resguardar os servidores, e aí ele faz um projeto de lei para que resguarde os servidores, ou seja, dê novos direitos aos servidores. Esse projeto de lei pode ser aceito? Não, não pode. Por quê? Porque a iniciativa ela é privativa do chefe do executivo.
o parlamentar, seja ele deputado federal, deputado estadual, senador ou vereador, ele não pode fazer este tipo de propositura. Então, você vê que o problema não é a matéria em si, é referente a quem pode iniciar o procedimento, a quem pode fazer essa apresentação de projeto ou de proposta de lei ao legislativo. Então, você vê que é um problema procedimental. Então, por isso que a Constituição brasileira, ela estabelece esses dois tipos de critérios, ou esses dois tipos de requisitos que uma norma ela deve obedecer. Tanto o do procedimento para a sua criação, quanto as das matérias que podem ser tratadas e as leis específicas, as normas específicas que podem tratar daquela determinada matéria. O Frederico ele fez aqui uma pergunta, só um instante. Certo, ele está pedindo para falar um pouquinho mais sobre a supremacia constitucional. Então, vamos lá. Até no controle de constitucionalidade, por que nós verificamos a supremacia constitucional? Pelo seguinte, a Constituição brasileira, ela foi feita em 1988. E ela já foi muito emendada, né? Se você ver aí, nós já temos aí mais ou menos 100 emendas constitucionais. É muita coisa. Se você olhar aí de 88 para cá, a Constituição brasileira, ela já tem 31 anos, né? Esse ano, em outubro, ela completa, perdão, ela já tem 33 anos, né? Porque esse ano, em outubro, completa 34. Então, o que acontece? Se você analisar que em 34 anos já tem mais de 100 emendas, então é um número muito grande de emendas que acontece por ano. E isso não era aquilo que era previsto pelo legislador brasileiro, pelo constituinte originário brasileiro. Então, o que acontece? Como a Constituição ela é suprema, se algum parlamentar quiser fazer uma inovação no ordenamento jurídico e fizer uma lei nova, e essa lei contrariar a Constituição, nós instauramos um conflito. Por quê? Porque a afirmação da lei nova contraria a Constituição. E a Constituição, em relação a essa lei nova, ela é mais antiga. Então, nesse caso desse conflito entre uma lei nova e a Constituição, que é de 88, quem deve prevalecer? A Constituição. Era dúvida nas pessoas. Diego, pode falar. Sim, era só para complementar o que o professor estava a dizer, mas o professor já disse. Ok, obrigado. Então, o que acontece? Nesse conflito entre normas, entre a Constituição e uma lei nova que seja criada, o que acontece? Quando ocorre essa divergência entre as normas, algumas pessoas vão ficar na dúvida. A quem eu devo obedecer? Se a Constituição, que é mais antiga, ou a lei, que por ser mais nova. Devido ao princípio da supremacia, ele já induz a pessoa, ou ele já esclarece a pessoa quem é que ela tem que seguir. Porque quando você diz que é um princípio da supremacia constitucional, você está dizendo que a Constituição ela é suprema. E o que é um ser supremo? É o ser que prevalece. É um ser que, ao entrar em qualquer conflito, entrar em qualquer luta, em qualquer combate, ele é mais poderoso do que os outros que estão ao redor dele. Então, ele vai imperar, ele vai ser supremo, ele vai prevalecer. Logo, nós sabemos que no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer norma que contrarie a Constituição vai se instaurar uma divergência. E quem é que vai ganhar essa divergência? Sempre, sem exceção, é a Constituição, devido que ao princípio da supremacia constitucional. É isso que quer dizer o princípio da supremacia, que a Constituição ela prevalece sobre qualquer norma. Obrigado, professor, pela explicação. Tudo bem. E o que acontece? Então, quando você tem esse princípio da supremacia, você sabe que a Constituição prevalece, mas o que acontece?
O Brasil, ele é um país muito grande. E aqui eu posso até perguntar a vocês, dos nossos acadêmicos aqui dessa disciplina de instituição de direito público e privado, qual de vocês sabia de algum desses princípios? Algum de vocês já conhecia esse princípio chamado princípio da supremacia constitucional? É, o professor. Eu já. É difícil, né? Se você for. E o controle de constitucionalidade? Vocês já podem ter ouvido falar, por quê? Porque hoje em dia a atividade do Supremo Tribunal Federal no Brasil, ela está sendo muito falada, né? Mas a atividade do Supremo Tribunal Federal, que nós chamamos pela sigla, né, do STF, ele está muito ligado aos julgamentos, né? Tem julgamentos célebres aí do Mensalão, da Lava Jato e vários outros. Então, as pessoas, elas estão mais ligadas aos julgamentos de casos concretos. Os julgamentos desses conflitos de normas, que são exatamente relacionados ao controle de constitucionalidade, se fala dele, mas se fala em menor escala, porque eles não têm tanta... As pessoas não têm tanta consciência de que eles são importantes. Então, por isso que muitas vezes é chamada a atenção para os casos concretos. Mas quem vai interpretar a Constituição, quem vai atualizar a Constituição no Brasil é exatamente o STF. Então, a maior parte desse controle concentrado, perdão, desse controle de constitucionalidade está onde? Está exatamente entregue ao STF, Supremo Tribunal Federal. Vejam que mais uma vez apareceu o termo Supremo. Quer dizer o quê? Que ele é superior a todos os outros. As decisões do Supremo têm que ser obedecidas por todos os órgãos jurisdicionais. Então, dentro desta perspectiva, você já começa a perceber algumas situações. Que situações você percebe? Você percebe que existe uma organização das normas do Brasil. Por quê? Porque todas as normas do Brasil, elas têm um ponto em comum. Ou seja, ela tem um norte, ela tem uma organização. E essa organização, ela vem exatamente da Constituição. Mais especificamente, porque a Constituição, além dos princípios político-constitucionais, que nós também podemos chamar das decisões políticas fundamentais, a mesma Constituição, ela também tem deveres para com o ordenamento jurídico. E nesses deveres é estabelecer os princípios jurídico-constitucionais. O que são os princípios jurídico-constitucionais? São exatamente aqueles princípios que vão nortear, que vão direcionar a produção ou elaboração de todos os ramos do direito dentro daquele determinado Estado. Frederico, qual é o seu país? Por favor, me lembre. Angola, professor. Angola. Então, o órgão máximo do judiciário em Angola é o Supremo Tribunal Militar? É, professor. Ok, tá certo. Então, aí, essa situação, cada país, ele estabelece a sua organização. Não cabe a gente fazer essas considerações. Me diga uma coisa, todo país, ele tem que ter uma instituição chamada de Tribunal Constitucional. O que é um Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional é aquele tribunal que fica como guardião da sua Constituição, da Constituição do seu país. O que é que significa isso? Esse tribunal, cabe a ele fazer as atualizações da Constituição e cabe a ele também fazer as interpretações. Ou seja, quando surgir algum impasse referente à interpretação da Constituição, é ele que avalia o caso concreto e define como é que a Constituição do seu país deve ser interpretada. Então, o Superior Tribunal Militar, ele também tem essa função de guardião da Constituição ou existe algum outro órgão que faça essa atividade? Ah, tá certo. Então, o Supremo Tribunal Militar, ele tem a competência de administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucionais, nos termos da Constituição e da lei.
Aí o nosso Supremo Tribunal Federal seria, exatamente no caso de vocês, o Supremo Tribunal Militar. Você teria essas comparações. Por quê? Porque essa incumbência de órgão máximo do Estado seria aqui no Brasil, no STF, e no caso de vocês seria exatamente o STM. Então, o ideal seria que você estudasse as competências do STM, exatamente para você ver essa possibilidade. Eu queria também fazer a pergunta: a Constituição do país de vocês pode ser alterada por uma lei ou também precisa de uma emenda constitucional ou algum outro tipo de projeto de norma para fazer a alteração dela? É fácil ou é difícil alterar a Constituição do país de vocês? É rígida, professor. É rígida? Pronto. Então, a incumbência do STM vai ser ainda maior. Por quê? Porque se a Constituição é rígida, você também vai ter no seu país esse controle de constitucionalidade. Tá certo? Mas aqui eu vou só, como eu não sei tanto as condições de Angola, eu vou só fazer aqui uma pergunta para os brasileiros. Alguém já tinha ouvido falar desse controle de constitucionalidade entre os brasileiros? Olha aí. Eu acredito que nenhum de vocês tenha ouvido falar sobre esse controle de constitucionalidade. Mas o que é que acontece? Porque efetivamente, no país. Obrigado, João, pela sua resposta. Porque isso daí não é só o que acontece no Brasil. Frederico, se você fizer essa análise também no seu país, em Angola, você vai ver que a maioria das pessoas, elas não conhecem o funcionamento do Estado. Se a maioria das pessoas não conhece nem o funcionamento do Estado, quiçá entender o funcionamento dos vários órgãos que compõem o Estado, como é o caso dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, por isso que essas aulas, elas são importantes. Para quê? Para que você entenda o estado no qual você reside e você consiga se relacionar com esse estado. Por quê? Porque isso daí, muitas vezes, é a estratégia dos poderosos, dos governantes. Por quê? Se você não entende uma determinada estrutura, você tem medo de entrar em contato com a estrutura. Por quê? Porque você não entende. Então, quanto mais difícil, quanto mais você não entender, mais você evita aquela determinada estrutura. É o que muitas vezes fazem com o Estado. Por quê? Porque quanto mais você não souber do Estado, melhor, porque as pessoas vão evitar entrar em contato com o Estado. Ao passo que, se você conhece o Estado, você sabe onde é que você pode exigir os seus direitos. E aí, o que é que você faz? Você passa a lutar pelos seus direitos. Você vai nas instituições, você vai nas repartições públicas, você vai nos órgãos públicos fazer a exigência dos seus direitos. Mas o grande problema pelo menos aqui no Brasil, é que o brasileiro, ele não sabe os seus direitos e nem os seus deveres, ou as suas obrigações. Ele não conhece o seu Estado, então por isso que muitas vezes o brasileiro, ele não sabe como peticionar, ele não sabe como requerer, ele não sabe como reivindicar os seus direitos frente ao Estado. O controle de constitucionalidade, ele, para o Estado brasileiro, é uma das coisas mais importantes. Por que ele é uma das coisas mais importantes? Porque, através do controle de constitucionalidade, faz que a Constituição brasileira ela seja aplicada em todos os casos. E aí nós temos que esse controle de constitucionalidade, ele tem duas espécies aqui no Brasil. Você tem o controle concentrado e o controle difuso. O que quer dizer isso? O controle concentrado é quando essa averiguação ou essa atualização é feita pelo Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto a vocês, um cidadão comum, eu sou um cidadão comum, como professor, eu posso fazer algum requerimento, entrar com algum processo no STF? O que é que vocês acham? Pode, professor. Não, não posso. Por quê? Porque no STF, via de regra, ele só vai cuidar de recursos, alguns tipos de recursos,
e com ações contra determinados tipos de autoridades ou com ações impetradas por determinados tipos de autoridades ou de pessoas jurídicas de representação nacional. Então, não é todo mundo que tem acesso ao STF. Então, por isso você tem um controle concentrado. Nesse controle concentrado, algumas autoridades e pessoas jurídicas de âmbito nacional, elas podem pedir ao Supremo Tribunal Federal que se pronuncie acerca da constitucionalidade de qualquer norma existente no Brasil. Mas o que acontece? Como ele é um controle concentrado no STF, nem todo mundo tem acesso. Somente algumas autoridades, como é o caso do presidente da República, dos governadores de Estado, das mesas das assembleias legislativas reunidas, elas podem entrar com controle concentrado. Pessoas jurídicas de âmbito nacional. Então, você tem exatamente que o acesso é difícil. E aí você pode pensar, poxa, então isso quer dizer que o cidadão comum, eu, não posso pedir que um direito meu consagrado na Constituição, previsto na Constituição, ele não possa ser aplicado. Posso, sim. Por quê? Porque além do controle concentrado, existe o controle difuso. O que é que significa difuso? É que está espalhado. Está espalhado para quem? Para todos os juízes. Então, eu, como cidadão comum, eu não posso ingressar com uma ação do controle concentrado no STF, mas eu posso ingressar com processos na minha comarca, ou seja, no local onde eu resido, e pedir aos juízes da minha residência, ou seja, que tem a jurisdição, a função de exercer o papel do judiciário no local onde eu moro, eu tenho condições de entrar com o processo e dizer a ele, juiz, eu tenho direito X, que está previsto na Constituição, e alguma pessoa está descumprindo. E eu queria que o senhor garantisse esse meu direito e que ele fosse aplicado a mim. Então, nesse caso, quando qualquer juiz ele pode se pronunciar sobre os direitos previstos na Constituição e aplicar ao caso concreto para o cidadão comum, aí você tem um controle chamado de controle difuso. Então, por isso que no Brasil, o controle de constitucionalidade ele é bem presente. O que falta ao brasileiro é ter conhecimento dos seus direitos previstos na Constituição. Frederico aqui está perguntando, só um instante. Explicar sobre a descentralização político-administrativa, Renan, mas você está explicando, a descentralização é um tema muito abrangente. O que é que você quer saber a respeito da descentralização? Wesley Renan, por gentileza, você podia dar mais explicações? Ok, tá certo. A rigor, dentro da administração pública, você tem duas formas de você organizar seu trabalho. Pode ser através da desconcentração ou da descentralização. Na desconcentração, você cria estruturas, mas não dá a elas tanta liberdade. Por quê? Porque você não dá a elas uma personalidade jurídica própria. É o caso dos órgãos públicos, e aí você tem a desconcentração. Na descentralização, você, para organizar melhor os trabalhos da administração, você cria outras pessoas jurídicas para lhe ajudar no trabalho. Mas aí, quando você cria uma pessoa jurídica, você dá a essa pessoa jurídica também vida própria. Então, ela tem mais liberdade para executar as suas tarefas. Então, precisava saber em que sentido você está falando, tá ok? Frederico, ok. O Frederico aqui está falando sobre a descentralização. No Brasil, nós temos a descentralização, ela acontece quando nós temos a criação dos Estados-membros.
nós temos o Distrito Federal, os municípios, e nós temos também a questão da criação das autarquias, né, e fundações públicas. São meios de descentralização administrativa, tá? Até um pouquinho mais abrangente. Aqui no Brasil, nós não temos essas comunas ou distritos, porque o distrito ele faz parte do município, ele não tem autonomia. Tá? Então, ele não está dentro da descentralização, ele está dentro da desconcentração dos municípios, que é uma organização que os municípios do Brasil podem se colocar. Tá certo, Frederico? Certo, professor. Obrigado. Nada. Então, vamos só retornar um pouquinho aqui. Dessa maneira, nós percebemos, então, através desse controle de constitucionalidade, que a Constituição de um país ela é muito importante. Ela é muito importante por quê? Porque esta Constituição, através do controle de constitucionalidade, ela tem condições de ser aplicada na prática, em todas as circunstâncias. Por quê? Porque tanto o STF ele pode se pronunciar a respeito do controle de constitucionalidade, através do controle concentrado, mas também o cidadão comum, onde quer que ele esteja, em qualquer município brasileiro, ele pode pedir ao juiz que oficia, ao juiz que trabalha naquele determinado município, ou que é responsável pela jurisdição naquele determinado município, esse cidadão pode pedir a esse juiz que aplique a Constituição ao seu caso concreto, através do controle difuso. Então, por isso nós vemos que o controle concentrado e o controle difuso, eles permitem que o controle de constitucionalidade ele seja aplicado em todo o país, em qualquer circunstância. Então, ele denota a importância da Constituição do país. O grande problema que nós temos é exatamente o fato de que nem sempre os cidadãos, ou seja, todas as pessoas que participam daquele Estado, têm consciência de todos os seus direitos. O problema é esse. Por quê? Porque se as pessoas tiverem consciência dos seus direitos, a partir do momento em que elas percebem que os seus direitos estão sendo descumpridos, os seus direitos estão sendo desvirtuados, então eles compreendem que eles devem lutar pelos seus direitos. E a maneira correta de lutar pelos seus direitos é através de processos judiciais. Ou seja, ajuizar ações perante a justiça para pedir que o juiz do local, o juiz responsável pelo local onde ele mora, ele cumpra a Constituição, ou ele mande que as pessoas, ou as instituições, ou as autoridades públicas, elas cumpram a Constituição. Vocês conseguiram entender essa parte do controle concentrado? Ok. Obrigado aí pelo retorno de vocês. Então, uma vez que a gente entendeu os princípios que regem a Constituição, e que nós entendemos o controle de constitucionalidade, nós também temos que entender a aplicação das normas constitucionais. E aí, essa aplicação, ela é muito estudada por alguns doutrinadores e tem pessoas que têm uma certa dificuldade para entender a aplicação dessas normas. E o que é importante para a gente entender essa aplicabilidade das normas constitucionais? O importante para a gente entender é exatamente, primeiro, a aplicabilidade das normas constitucionais. Não é toda norma que consegue ser aplicada. Então, por isso que a gente tem que primeiro analisar o direito contido na norma, para analisar se aquele direito ele pode ser aplicado de imediato ou não. Então, por isso que as normas, elas podem ter eficácia, aplicação plena, ou seja, a própria norma, ela já faz com que você compreenda e todos já têm que cumprir aquela determinada norma. Pode ter eficácia contida. O que é isso? Ela pode ser aplicada de imediato, mas depois pode vir uma lei e reduzir a aplicabilidade dela. Ou pode ter norma de eficácia limitada.
O que é a norma de eficácia limitada? É aquela norma que só pode ser aplicada depois dela ter uma regulamentação. Professor, está muito difícil de compreender, então a gente vai lidar com alguns casos práticos. Que casos práticos são esses? Só um instante, pessoal. Que casos práticos são eles? Então vamos lá. Primeiro, as normas de eficácia plena. E a primeira norma de eficácia plena que a gente pode colocar são alguns tipos de direitos fundamentais. Exemplo: você é um trabalhador. Você, como trabalhador, você trabalha para receber e você tem o direito de receber o seu trabalho no final do mês. Então, você precisa esperar que tenha uma lei dizendo que você deve receber o seu trabalho, ou esse direito você já é aplicável de imediato? Ele é aplicável de imediato. Então, toda pessoa que trabalha, ela tem o seu direito à sua remuneração, ao salário, ao pagamento de salário pelo trabalho que ela desempenhou. Então, é uma norma de eficácia plena, que não precisa de nenhuma norma para que ela fosse aplicada. Então, você verifica. Então isso é que é a norma de eficácia plena. É uma norma que estabelece o direito, e esse direito, ele é um direito que ele já precisa ser aplicado de imediato. Pronto. Então, eu não preciso de mais esclarecimentos. Aquele determinado direito ele já consegue ser aplicado de imediato. Norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida é a norma que estabelece o direito, mas posteriormente esse direito ele pode ser minimizado. Então, qual é a única forma, aliás, uma das formas mais eficientes do trabalhador ser ouvido e conseguir sentar para negociar com seus patrões? Vocês sabem que norma é essa? Que procedimento é esse? O procedimento que o trabalhador tem para conseguir negociar com seus patrões. Até hoje é o meio mais eficiente. São as famosas greves, né? Então, são as famosas greves. Pois bem, a greve no setor privado, ele é um direito que já existe, tendo lei ou não. Ou seja, o trabalhador ele tem direito de fazer greve. Agora, o que acontece? Hoje mesmo, com a pandemia, nós temos serviços considerados essenciais e serviços considerados como não essenciais. Você acha que a greve ela deve ocorrer da mesma maneira em qualquer setor ou tem que ter maneiras diferenciadas? Ela tem que ser diferenciada. Por quê? Um serviço não essencial, você pode até ter quase toda a categoria fazendo greve. Mas um serviço essencial, você não pode ter toda a categoria fazendo greve. Por quê? Porque como o serviço ele é essencial, a população vai sofrer. Então, por isso, o direito de greve, embora seja um direito fundamental, que os trabalhadores eles têm direito a ele precisa ser regulamentado. E essa regulamentação, posteriormente, ela pode diminuir esse direito de greve. Por quê? Porque ela estabelece limites. Ela diz, você só pode fazer greve nessas circunstâncias e nessas situações. Então, ele está limitando. Então, era um direito que existia, muito amplo, e depois, com a regulamentação, com a elaboração da lei, esse direito ele foi diminuído. Então, o que acontece? Hoje em dia, transporte público. Todo o transporte público ele pode parar dentro dos municípios? Não. Você, em horários que não são de pico, para 30%, em horários de pico, para no máximo 50%. Então, hoje em dia, tem as limitações.
Exatamente por isso. Então, quando a lei veio, ela diminuiu o direito que existia. Porque, na verdade, os motoristas queriam o quê? Parar 100%. Hoje em dia, eles não podem parar mais 100%. Por quê? Porque o serviço de transporte público é um serviço essencial. Terceiro, norma de eficácia limitada. Nas normas de eficácia limitada, o que acontece? O governo brasileiro, ele tem já uma carga tributária muito grande que ele cobra de nós brasileiros e das pessoas também que estão residindo no Brasil. Mas, embora a carga tributária brasileira ela já seja gigantesca, ainda assim, os governantes eles podem estabelecer ainda novos impostos, desde que eles façam através dos procedimentos legais previstos na Constituição. Mas veja que esses novos tributos, empréstimos compulsórios, o imposto chamado imposto complementar, eles podem vir a ser criados, mas para que eles sejam criados, eles precisam de lei. Essa lei ainda não existe. Então, se a lei não existe, esse imposto que está lá previsto, ele não pode ser aplicado. Norma de eficácia limitada, ou seja, são normas que, para ser aplicadas, precisam que sejam feitas as leis. As leis ainda não foram feitas. Se as leis ainda não foram feitas, então eles não podem ser aplicados na prática. Então, daí, você vê a diferença entre esses três tipos de normas. A norma de eficácia plena é uma norma que você já entende e ela vai ser aplicada. A norma de eficácia contida é uma norma que também você entende, você já pode aplicá-la, mas a administração pública ela pode vir a fazer uma lei posterior e nessa lei restringir a aplicabilidade daquela determinada norma. E na norma de eficácia limitada é uma lei que também é uma norma que também já está contida na Constituição, mas ela ainda não pode ser aplicada, por quê? Porque ela falta a lei. Enquanto ela não tiver lei, ela não pode ser aplicada. Ah, professor, tudo bem, entendi esses três tipos de normas. São os únicos? Não, porque ainda falta o quarto tipo de norma quanto à eficácia das normas constitucionais, que são exatamente as normas programáticas. E o que é que significa uma norma programática? A norma programática significa que ela só pode ser aplicada dentro de um programa. E o que é esse programa? É dentro de um planejamento. O que quer dizer isso? A educação brasileira tem problemas? Tem problemas. Então, nós podemos fazer mudanças na educação brasileira? Podemos. Mas o ideal é que eu faça todas as mudanças de uma vez ou que eu faça essas mudanças de maneira paulatina. No Brasil, está organizada a educação brasileira em educação infantil, o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e ensino superior. Então, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e ensino superior. Nós teríamos essa organização no Estado brasileiro. Ah, eu vou alterar os 5 de uma vez. Tudo bem. Mas você não sabe como é que está sendo a aceitação ou aplicação de todas essas mudanças. Então, o ideal é que você faça um programa. O que é o programa? Se for necessário, primeiro eu faço os ajustes na educação infantil e vejo como é que são esses ajustes. Depois que eu analiso os ajustes, é que eu vou fazer o quê? As alterações do Fundamental 1. Depois que eu analiso, que eu aplico os ajustes e analiso como é que está sendo a experiência desses ajustes, é que eu mexo no Fundamental 2. Só depois de eu mexer no Fundamental 2 e saber o que é que realmente foi importante, é que eu mexo no ensino médio. E, por último, no ensino superior. Ah, professor, eu quero fazer o inverso. Eu quero começar no ensino superior. Então, o ideal é que você comece a fazer as alterações do ensino superior e depois venha descendo fase por fase. Por quê? Porque se você alterar tudo de uma vez, pode gerar uma confusão em todo o sistema. Então, existem normas que, para serem aplicadas, elas precisam de um planejamento, porque elas não podem ser todas elas mudadas de uma só vez. Elas não podem ser mudadas ao mesmo tempo. Então, aí você ainda tem as chamadas normas programáticas. Só quando você chegar naquele estágio é que você pode atingir aquela outra categoria, daquele conjunto de categorias. Ok? Vocês conseguiram entender isso daqui?
Bem, então, como vocês não têm dúvidas referente a esses temas, nós vamos, então, entrar exatamente no poder constituinte. E aí, o que é que acontece? Eu agradeço aí o retorno, viu, João? Muito obrigado. Então, visto esta análise, veja bem, essa análise das constituições, ela foi uma análise bem perfunctória. O que é essa análise perfunctória? É uma análise superficial. Nós tratamos aqui dos conceitos básicos que uma pessoa precisa ter, um cidadão comum precisa ter a respeito de Constituição. Além daqueles conceitos que a gente já viu, a gente também precisa ter alguns conceitos de poder constituinte. E esse conceito de poder constituinte, o que é o poder constituinte? É o poder para você fazer uma Constituição ou para você alterar uma Constituição. É isso que é o poder constituinte. E essa concepção desse poder constituinte, ele vem exatamente de um teórico, salvo engano ele era um abade, chamado Sieyès. Ou seja, ele era uma pessoa da vida religiosa, mas era um estudioso. E aí esse estudioso, ele dedicou uma grande parte da sua vida a estudar o direito. E nesse estudo do direito, ele estudou exatamente o direito constitucional, estudou as constituições e desenvolveu essa teoria do poder constituinte, que seria o poder destinado a elaborar uma Constituição ou alterar uma Constituição. E aí você pode perguntar, Carlos, por que eu preciso de um poder para fazer uma Constituição ou para alterar uma Constituição? E eu respondo a vocês. A Constituição de qualquer Estado é uma norma importante ou não? É. Se você parar para pensar, você vai perceber que a Constituição do seu Estado é a norma mais importante. É por isso que quando nós representamos as Constituições através de uma pirâmide, a Constituição está sempre no ápice. O que é que nós estamos falando com isso? Que ela é a norma mais importante de qualquer ordenamento jurídico. Então, por isso que a sua elaboração ou a sua alteração, ela é de suma importância. Então, por isso que também precisa ser analisada, precisa ser acompanhada. Tanto a elaboração quanto a alteração. Então, por isso que foi desenvolvida essa teoria desse teórico, que é exatamente o, salvo engano, ele era um abade, Emmanuel Joseph Sieyès. E depois, essa teoria, essa concepção de poder constituinte, ela foi evoluindo. E hoje em dia nós temos duas espécies de poder constituinte. Nós temos o poder constituinte originário e nós temos o poder constituinte derivado. E o que é o poder constituinte originário? Então, o nome está dizendo. Originário vem de origem. É algo que está criando alguma coisa, né? Então, desculpe. O poder para criar, para elaborar uma Constituição é exatamente o poder constituinte originário. E o derivado? O derivado quer dizer que ele deriva de alguma coisa. Ele deriva de algo que já foi originário. Então, o poder constituinte derivado é o poder constituinte para alterar a Constituição, certo? Então, o poder constituinte originário é o poder de elaborar uma nova Constituição e o poder constituinte derivado é o poder para alterar uma Constituição. Eu queria que vocês percebessem que, professor, por que é que eu preciso fazer essa distinção entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado? Exatamente por causa dos poderes ou das determinações a respeito de cada um. Por quê? Um poder constituinte originário, ou seja, quando você vai criar alguma coisa, você não tem limites, né? Então, por isso que o poder constituinte originário, ele não tem limites jurídicos. Ele pode fazer aquilo que ele quiser,
no que diz respeito ao ordenamento jurídico. Professor, é possível realmente? É possível. Então, o poder constituinte originário é um poder que não tem limites jurídicos. Ah, professor, então quer dizer que o poder constituinte originário não tem qualquer limite? Não, eu não disse isso. Eu disse que ele não tem limites jurídicos. Por quê? Porque as limitações que vão ser feitas ao poder constituinte originário são limitações sociais, são limitações políticas. Por quê? Porque tanto a sociedade quanto as forças políticas do seu Estado, do seu país, vão pressionar os constituintes originários para estabelecerem os seus direitos ou para organizarem a Constituição de uma determinada maneira. Então, por isso que não tem limite jurídico, mas ele vai ser limitado de outras formas, que são os limites extrajurídicos. E aí podem ser limites sociais, limites políticos e etc. Vocês podem muito bem, hoje em dia, como nós temos a possibilidade do YouTube, o que é que eu indico para vocês? Entrem no YouTube e vejam o movimento ou os movimentos sociais que influenciaram, existem várias reportagens sobre isso, sobre os movimentos sociais que influenciaram a elaboração da Constituição de 1988. Só lembrando que a Constituição de 1988 ela foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte ela foi instaurada, ou seja, ela começou seus trabalhos em 1986 e culminaram esses trabalhos em 5 de outubro de 1988. Então, você tem aí mais ou menos um período, um interstício aí de 2 anos de funcionamento. E nesses 2 anos de funcionamento, teve muita mobilização social, teve muita mobilização política que foi articulada, que foi feita na época exatamente para isso. Para elaborar a Constituição que nós temos hoje em dia, que é exatamente a Constituição Federal de 88. Então, através dessas reportagens, você vê que tem muitas pessoas, grupos sociais, partidos, estados, então tem vários grupos sociais, grupos políticos, grupos econômicos, grupos empresariais, grupos ambientais, grupos de índios, que foram até o Congresso Nacional pressionar pelos seus direitos, pela regulamentação dos seus direitos dentro da Constituição de 88. Então, isso mostra bem que o poder constituinte originário, ele não tem limite jurídico, mas ele tem limites extrajurídicos, que são esses que eu já falei para vocês. Eu indico que vocês assistam esses vídeos aí, façam a pesquisa e assistam esses vídeos e até procurem os artigos que falam muito sobre essa época, tá bom? Agora, uma vez que a Constituição é feita, ela tem que fazer uma organização, ela tem que gerar uma organização. E, através dessa organização, fica-se estabelecido que as alterações da Constituição, se ela for rígida, não podem ser de qualquer maneira. Então, ela estabelece as formas de alteração da Constituição. Então, o próprio Constituinte originário, ele estabelece o poder constituinte chamado de derivado. Ou seja, o que é que os parlamentares que virão depois dos constituintes originários, o que é que eles podem fazer a respeito da Constituição? Particularmente, no caso brasileiro, nós temos o Constituinte originário, mais especificamente no artigo 60 da Constituição Federal, ele estabeleceu os limites para o poder constituinte derivado. E, dentro desses limites ao poder constituinte derivado, o poder constituinte originário, ele estabeleceu as famosas cláusulas pétreas. Primeiro, o que é uma cláusula pétrea? Seria uma cláusula de pedra. E por que essa ideia de pedra? A pedra é fácil de ser trabalhada ou é difícil de ser trabalhada? É difícil de ser trabalhada, é difícil de ser alterada. Ela requer muita energia, ela requer muito trabalho para qualquer alteração da pedra. Então, por isso que foi instituída essas cláusulas de pedra ou cláusulas pétreas. São aquelas cláusulas, serão aqueles determinados direitos que são consagrados na Constituição e não podem ser modificados, ou tem que ser muito difícil de ser modificados.
No Brasil, foram estabelecidas essas cláusulas pétreas no parágrafo 4º deste artigo 60 da Constituição Federal de 88. E aí, o que é que diz esse parágrafo 4º? Diz que os temas que estão ali indicados, eles só podem ser alterados para aumentar, para melhorar esses direitos, nunca para diminuir ou para prejudicar. Isso quer dizer que aqueles temas que lá estão indicados, não quer dizer que eles não vão ser alterados. Eles podem ser alterados. Mas para serem alterados, só se admite a sua alteração se for para aumentar ou melhorar, nunca para diminuir ou prejudicar. Então, por isso você vê as cláusulas pétreas. E aí nós temos o voto secreto universal no Brasil, nós temos a situação do federalismo, nós temos os direitos e garantias individuais. Então, lá se elencou alguns direitos, ou alguns princípios que precisam ser resguardados. E aí eles não podem nem ser retirados da Constituição e nem sequer diminuídos. Além disso, também no artigo 60, estabeleceu-se um procedimento específico de alterar a Constituição, que são exatamente as PECs, os projetos de emenda à Constituição. Então, a Constituição brasileira, ela só pode ser alterada nos termos do artigo previsto lá, que são as PECs, os projetos de emenda à Constituição. Tá certo? Só pode ser admitida dessa maneira. E as emendas à Constituição, elas só podem ocorrer de duas maneiras. Você só pode fazer através de revisão ou de reforma. E aí você diz, professor, mas revisão não é a mesma coisa que reforma? Não. Esses dois termos, no que diz respeito à Constituição brasileira, eles têm uma interpretação, eles têm um entendimento diferenciado. Se você perguntar em que sentido, exatamente no sentido de que a revisão, você pode alterar o que você quiser da Constituição, desde que não afete as cláusulas pétreas, ou desde que não prejudique as cláusulas pétreas. Você pode até tratar também das cláusulas pétreas se for para melhorar ou aumentar, ampliar. Nunca para diminuir, suprimir ou prejudicar. Então, a revisão quer dizer que você pode alterar tudo, só tendo atenção especial em relação às cláusulas pétreas, nos limites estabelecidos para as cláusulas pétreas. Na reforma constitucional, não. Você só pode alterar um determinado assunto na Constituição. Revisão, você pode fazer a alteração de toda a Constituição, qualquer matéria, qualquer assunto, e na reforma constitucional você só pode alterar um único assunto. É por isso que nós temos reformas e tem as titularidades, né? Reforma da Previdência, ou seja, você vai mexer na questão da Previdência Social, que pode ser uma Previdência dos servidores civis, dos militares, e também a Previdência referente ao setor privado. Você só pode mexer em Previdência. Reforma administrativa. Então, isso daí quer dizer que você só pode mexer com os temas referentes ao direito administrativo. Reforma financeira. Você só pode mexer naquelas normas da Constituição referentes ao direito financeiro. E assim por diante. Então, na reforma, você só pode alterar os dispositivos constitucionais referentes a um único assunto. Você não pode misturar assunto. Você só pode mexer em um único assunto. Na revisão constitucional, você pode mexer em qualquer assunto, em qualquer área, desde que você não prejudique as cláusulas pétreas. Então, por isso tem a diferenciação. No Brasil, hoje em dia, nós só temos o procedimento de reforma. Por quê? Porque o procedimento de revisão constitucional, ele estava previsto no artigo das disposições constitucionais transitórias, que é chamado de ADCT, que ele está logo depois da Constituição, você tem o ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Lá foi previsto que 5 anos depois da Constituição, depois da promulgação da Constituição, a Constituição deveria ser revisada. E essas emendas de revisão, elas aconteceram em 1993. Ou seja, como lá só previu essa única revisão, então, em regra, hoje em dia você não tem mais possibilidade de se alterar a Constituição através de revisão. Hoje em dia, só através de reforma. Professor, mas
ato das disposições constitucionais transitórias pode ser alterado e estabelecer que pode ter um segundo momento de revisão da Constituição de 88? Pode, ele pode ser alterado. Mas como ainda não foi, só ocorreu uma vez. Pode vir a ser criado um novo momento de revisão? Pode. Pode vir a estabelecer uma periodicidade a cada 10 anos, cada 15 anos, 20 anos, enfim. Pode-se estabelecer uma periodicidade para fazer a revisão da Constituição? Também pode. Mas como até hoje o ato das disposições constitucionais transitórias referente à revisão constitucional não foi alterado, então, hoje em dia, não podemos ainda fazer qualquer revisão. Tem que ser feito uma PEC para alterar essa nova revisão, estabelecer uma nova revisão ou uma periodicidade para revisão, para que abra a oportunidade de fazer uma nova revisão constitucional no Brasil. E aí, o que acontece? Esse poder constituinte derivado é como eu já disse. O constituinte originário ele estabelece critérios. Então, ele estabelece critérios ou requisitos para fazer qualquer mudança na Constituição. Aqui, a Constituição brasileira ela tem um procedimento específico, que é o projeto de emenda à Constituição. E aí, a gente não pode fugir desses requisitos que são lá estabelecidos. O que é que eu indico? Que você leia a Constituição brasileira e veja esses requisitos aí direitinho, porque eles são bem fáceis de ser analisados, tá bom? Devido ao tempo, a gente não pode esmiuçar um pouquinho mais a respeito deles. E o próximo tema é que nós temos dois tipos de poder constituinte derivados no Brasil. Nós temos o poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente. E você pode se perguntar, principalmente os alunos estrangeiros, professor, por que é que nós temos dois tipos ou duas espécies de poderes constituintes derivados aqui no Brasil? Porque nós somos uma federação. E o que é que isso significa? No Brasil, nós temos Constituição no âmbito federal, ou seja, nós só temos uma Constituição federal, e também nós temos Constituições no âmbito estadual, ou seja, cada estado ele tem a sua Constituição do estado. Só lembrando que, como os estados eles têm autonomia, essas constituições estaduais elas não podem desrespeitar, elas não podem ferir, elas não podem contrariar a Constituição Federal. Essa Constituição Federal ela é suprema. Então, isso quer dizer o quê? Que os estados também têm poderes para fazer as suas próprias constituições, desde que obedeçam os limites previstos na Constituição Federal. Então, por isso, você tem dois tipos de poderes constituintes decorrentes, ou derivados, perdão. Dois tipos de poderes constituintes derivados. Você tem um poder constituinte derivado no âmbito federal, que pode alterar a própria Constituição Federal, e você tem um poder constituinte derivado decorrente, que foi aquele poder constituinte que foi entregue aos Estados-membros para fazer e alterar suas constituições estaduais. Então, o poder constituinte derivado reformador é o poder que foi entregue ao Legislativo Federal brasileiro para reformar a Constituição Federal brasileira. Veja bem que o poder constituinte derivado reformador é no âmbito federal e somente para o âmbito federal. O poder constituinte derivado decorrente, ele foi entregue aos estados. Então, é âmbito estadual. Foi o poder de fazer a Constituição e alterar as constituições dos estados. E veja bem que essas constituições dos estados, elas não são soberanas, elas possuem a autonomia. Então, elas regulamentam a autonomia dos estados, que é uma liberdade vigiada dentro de limites. Então, essas constituições dos estados, os estados eles têm a liberdade de fazer as suas constituições, mas desde que obedeçam à Constituição Federal. Porque a Constituição que tem a supremacia no Brasil é exatamente a Constituição Federal. Vocês estão conseguindo compreender isso? Tem alguma dúvida? Então, ainda em relação ao poder constituinte, a gente tem que lembrar. O poder constituinte, ou seja, o poder de elaborar ou alterar
a Constituição do país, e aí a gente sempre vai se referir ao órgão máximo do Estado, como nós somos uma federação, ao poder central, né, ao qual nós estamos referindo. E como no Ocidente a maioria dos países são países democráticos, nós temos que a titularidade do poder constituinte é do povo. E aí, se você quiser averiguar isso na Constituição Federal Brasileira, a gente indica para você ler o parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Lá vai dizer que todo poder emana do povo e para ele é exercido. Então, existe uma diferença entre titularidade e exercício. A titularidade é a quem pertence. A quem pertence o poder constituinte? Ao povo brasileiro. Então, no Brasil, essa titularidade foi entregue ao povo brasileiro. Mas você consegue reunir todo o povo brasileiro, esses mais de 210 milhões de brasileiros, vocês conseguem reunir ele num canto só? Vocês conseguem parar esse povo, todo esse povo, em um local só, para discutir os problemas da nação e tomar decisões? Você não consegue, né? Então, por isso que foi diferenciado, na teoria do poder constituinte, existe a diferenciação entre titularidade e exercício. Então, a titularidade, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, é do povo, mas o exercício só cabe aos seus representantes. No Brasil, quem são os representantes que podem exercer esse poder constituinte? Os representantes do povo são os deputados federais. E os representantes dos Estados-membros, devido à lei da participação, que está dentro da federação, do princípio federativo, são os senadores. Então, por isso que só quem vai exercer no Brasil esse poder constituinte em nome do povo brasileiro são exatamente os membros do Congresso Nacional. Os deputados federais representando o povo, e os senadores representando os Estados-membros. Então, quem vai exercer o poder são exatamente os membros do Poder Legislativo Federal. Então, você tem que tomar cuidado exatamente na titularidade do exercício. Pessoal, e finalizando aqui esse entendimento acerca da Constituição, nós precisamos falar um pouquinho também a respeito do direito constitucional. Por quê? Você, com tudo aquilo que eu já falei sobre Constituição, sobre o poder constituinte, você percebe que a Constituição e os direitos e princípios e deveres ou obrigações inseridos na Constituição não são comuns, ou seja, não são iguais aos outros que a gente percebe dentro do Estado, ou relativo a qualquer pessoa jurídica. Tem as suas particularidades. Então, como eles têm as suas particularidades, eles merecem uma atenção especial. Então, devido a essa atenção especial, criou-se um ramo do direito para tratar somente das constituições, ou das teorias relacionadas às constituições. Então, o ramo do direito que estuda as constituições, as suas alterações, os seus aperfeiçoamentos, a evolução das constituições, é exatamente o direito constitucional. Então, o direito constitucional é o ramo do direito que foi criado somente para analisar as constituições, a relação da Constituição com o Estado e a relação da Constituição com o povo. Ele foi criado somente para isso. Então, nós podemos dizer que o objeto do direito constitucional é exatamente a Constituição daquele determinado país, ou são os estudos das várias constituições. E aqui nós podemos variar o direito constitucional da seguinte maneira. No direito constitucional, você pode estudar somente uma única Constituição. Então, o seu objeto vai ser aquela Constituição que você está estudando. Você pode também fazer o direito constitucional de maneira comparada, que é esse direito constitucional comparado. Você pode pegar uma época
E, naquela determinada época, você pode, por exemplo, hoje, no momento atual, 2021, você analisar a Constituição brasileira frente às outras constituições pelo mundo. E aí você compara a brasileira com a estadunidense, com a francesa, com a alemã, com a angolana, com a argentina. Então, você começa a fazer comparações da sua Constituição com outras constituições de outros países. Direito comparado. Você fixou um tempo e aí está fazendo a comparação com as constituições de outros estados em um mesmo tempo. Ou você pode fixar um lugar e analisar a evolução das constituições daquele determinado lugar. Então, no Brasil, existe uma particularidade. Por quê? No Brasil, nós tivemos a Constituição em 1824, depois veio a Constituição Republicana, e depois no Brasil você teve várias outras, né? Você teve a de 34, a de 37, a de 46, a de 67. Discute-se muito sobre a emenda constitucional de 69, se ela seria realmente uma emenda constitucional ou uma nova Constituição, e a Constituição de 88. O fato é que você pode, para querer conhecer melhor o Brasil, você pode conhecer melhor o Estado brasileiro estudando as suas constituições ao longo do tempo. Então, você fixou um lugar e vai ver a constituição daquele lugar nos diversos períodos, né? Alguns estados tiveram somente, durante toda a sua história, uma única constituição, como é o caso dos Estados Unidos. Eles só têm uma única constituição, que para eles foi estabelecida em 1786. Mas no Brasil nós já tivemos várias, né? A atual Constituição que está em vigência é de 88, de 1988. Então você pode fixar um lugar e estudar as várias constituições ao longo do tempo daquele determinado lugar. Também é um direito comparado. E nós temos um direito constitucional sistêmico, onde você pode estudar a Constituição de acordo com a teoria do direito constitucional, com os ensinamentos do direito constitucional, com as ideias sobre direito constitucional. Você pode fazer comparações, tanto internamente naquele lugar, ou verificando aquela Constituição frente às outras constituições vigentes na sua época. Então, você tem uma liberdade de estudo bem maior, que seria o direito constitucional sistêmico, né? Ou seja, você fazer a análise do sistema como um todo, que regulamenta o direito constitucional. Então, você tem hoje em dia, você tem várias opções para que você entenda melhor a Constituição, que são exatamente as cartas magnas, ou as leis fundamentais, né? Lex fundamentalis dos estados, ou seja, são as leis que efetivamente que organizam, que criam e organizam os estados e, consequentemente, também os seus ordenamentos jurídicos. Por isso que ela tem dois tipos de princípios específicos, que são os princípios político-constitucionais e os princípios jurídico-constitucionais. Nós esperamos, com estas aulas, ter tido condições de passar para vocês, pelo menos, as noções básicas a respeito de direito constitucional.